irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Bem-vindos ao seminário de aniversário da Reforma Protestante, em que nós celebramos no dia de hoje 503 anos deste movimento que gerou transformações no nosso mundo. E eu convido você para juntos lermos esta passagem das Sagradas Escrituras, para nós começarmos a pensar sobre as necessidades de uma reforma. Quero que os irmãos leiam comigo o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 20, que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. É um texto escrito por João, dirigido por Jesus Cristo a uma das igrejas da Ásia. Nós já estamos falando da igreja cristã algumas décadas depois de Cristo, levando em consideração que o apóstolo João morreu aproximadamente 100 anos depois de Cristo. Nós temos aqui uma carta, que é o livro de Apocalipse, dirigida ou destinada a 7 igrejas da Ásia. Então nós estamos falando aqui de uma igreja ou de igrejas que eram novas, bem mais novas do que é a Assembleia de Deus hoje, que tem 109 anos, levando em conta que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, aí por volta de 33, 34 depois de Cristo. E quando nós lemos as cartas às igrejas da Ásia, nós percebemos lá pecados que você fica assim, hã? Por exemplo, uma que ensina, que doutrina a igreja, que se diz profetiza e adultera com os homens daquela igreja. Homens que aderiram a outras doutrinas, como a doutrina de Balaão, e muitos outros pecados. E em todas elas o Senhor Jesus diz: arrepende-te. E arrependimento é um conceito básico da fé cristã que nós aprendemos nas aulas de discipulado, que é dar meia volta, que é deixar de caminhar naquele caminho errado e voltar e retornar para o caminho correto, que tem a ver com conversão, mudar de direção. Arrependimento é isto. E o Senhor Jesus Cristo, por meio de João, fala a esta igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Outra versão ou tradução vai dizer: e volta à prática das primeiras obras. Então, tomando como base esse texto de Jesus Cristo, nós podemos ligar a necessidade das igrejas hoje, porque não foram textos a pecadores no que diz respeito a incrédulos que não conheciam o Evangelho. É comum você ouvir alguém pregar em cultos evangelísticos, para os pecadores, que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, quando na verdade esse texto foi escrito para uma igreja que Jesus Cristo escreve, destinada ao anjo dela, ao pastor dela, e diz: olha, é uma igreja, é minha, mas eu estou do lado de fora. Eu não estou tendo liberdade nesta igreja. Então esta mensagem, ela é atual. E esta é a razão maior pela qual nós estamos estudando sobre a Reforma Protestante, para que você não pense que foi apenas um movimento histórico, mas a Reforma Protestante foi essa renovação da igreja pelo Evangelho. Este voltar atrás, mas voltar para fazer o quê? E é sobre isso que nós queremos conversar, sobre este voltar, sobre este lembrar, sobre parar para pensarmos onde temos caído, onde temos cometido erros, e voltar à prática das primeiras obras. Porém, quando nós falamos de primeiras obras, nós estamos nos referindo ao quê? À igreja da Reforma? Não necessariamente, porque as igrejas que aderiram à Reforma Protestante, elas fizeram uma volta no tempo. E Martinho Lutero e os outros reformadores decidiram resgatar que valores? Nós estamos falando de 1500. A Reforma Protestante teve o seu ponto de partida no 31 de outubro de 1517. Então eles retornaram para onde? Eles voltaram para onde?
Para onde eles retornaram? Que valores, que princípios eles resgataram? Para isso eu convido você a pensarmos no que Jesus Cristo falou a respeito da igreja, né? A respeito da igreja. Nós temos aqui Mateus, capítulo 16, versículos 14 e 19, ao 19, que é o texto onde nós encontramos a primeira referência à igreja, naquele texto da confissão de Pedro, onde Jesus Cristo diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós temos aí o desfecho dessa história em que Jesus pede aos discípulos que não contassem ainda para ninguém quem de fato ele era. Porém, na primeira parte desse texto, nós encontramos algumas verdades sobre a igreja, palavras proferidas pelo próprio Jesus Cristo. Nós estamos falando de uma forma bíblica. O que é a igreja bíblica? Qual é o padrão da igreja bíblica? Esqueça a ideia de denominação. Pense na igreja universal, na catolicidade, na igreja formada por cristãos de todas as épocas. Nós, brasileiros, somos diferentes dos nossos irmãos da Jamaica, nós somos diferentes dos irmãos de outras nações. Então, nós temos que perder aí, ou deixar de lado um pouco os aspectos culturais, mas pensarmos na essência da igreja. E Jesus Cristo é o primeiro a fazer referência ao nome igreja, dizendo: eu edificaria a minha igreja. Nesta frase nós encontramos esta verdade: a igreja ela é edificada em Cristo. Não quero aqui me ater a dogmas católicos, refutados por doutrinas bíblicas ortodoxas, de que Pedro não era a rocha onde a igreja foi edificada, mas nós não podemos, irmãos, ignorar que Pedro teve sim a sua importância no crescimento da igreja, na inauguração da igreja. Quando Jesus Cristo sobe aos céus, cerca de uma centena de irmãos voltam para Jerusalém e ficam orando lá por um período de 10 dias. O texto vai dizer que era em uma base de 110 irmãos, 120 irmãos. Diante do fenômeno do Pentecostes e das acusações, quem é que se levanta? Pedro. E Pedro prega a palavra, dizendo: isto não é embriaguez, é cumprimento da profecia de Joel. É com o testemunho de Pedro. Primeiro, lembre, quem era que estava no cenáculo? Judeus convertidos. Discípulos diretos de Jesus. A ideia de cristão ainda não existia, porque passou a existir quando eles foram para Antioquia. Mas eram judeus, seguidores de Jesus, pessoas que tinham deixado as práticas judaizantes e seguido a fé em Jesus Cristo. Mas agora nós temos ali uma multidão de pessoas, conforme diz Lucas em Atos, varões judeus piedosos de todas as partes do mundo até então habitado. Quem eram aquelas pessoas que estavam lá no Pentecostes? Judeus religiosos, que nasceram, cresceram em outros países, em outras nações, mas por ocasião das celebrações, das festas solenes em Jerusalém, eles, como bons judeus que eram, eles vinham, mas eram apenas judeus, firmados na lei judaica, e diante do fenômeno do Pentecostes e das acusações, é Pedro que se levanta, é Pedro que prega, e aquele povo pergunta: o que nós devemos fazer? E então Pedro diz: arrependei-vos dos vossos pecados, sejam batizados. A partir do momento, irmãos, que essas quase 3.000 pessoas aceitaram este apelo, eles estavam abrindo mão das suas práticas legalistas. A partir do momento que eles eram batizados nas águas, eles estavam entendendo que o batismo nas águas era um rito de iniciação, pois antes da instituição da igreja existia, por exemplo, o batismo de João. Por exemplo, os prosélitos. O que eram os prosélitos? Eram pessoas que não eram judias, suponhamos um grego, um romano, um germânico, aceitasse a fé judaica, a lei, a Torá, ele tinha um rito de iniciação, um rito de purificação, que era feito semelhante ao batismo de João. Então nós temos aí uma igreja que sai de 120 pessoas para mais 3.000 pessoas. Quem foi aquele a quem Deus usou? Pedro. Então Deus, de certa forma, deu chaves, autoridade, para que ele pudesse abrir as portas do evangelho para estas pessoas. Mas o dogma romano vai dizer que esta chave passou do Pedro para os outros bispos de Roma, o que nós conhecemos hoje comumente como Papa, quando na verdade cada um de nós tem esta chave.
Cada um de nós tem acesso às portas do reino, cada um de nós somos chamados para sermos testemunhas, cada um de nós, à semelhança dos apóstolos, nós recebemos poder e autoridade. O que é que Pedro diz? Essa promessa aqui é para vocês, é para os nossos filhos, é para os que estão longe e é para tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém? E aí, depois, em outra ocasião, a gente pode estudar sobre o sacerdócio universal dos crentes. Mas esta é a igreja segundo a forma de Jesus Cristo. Uma igreja que é edificada em Cristo, pois ele diz, sobre esta pedra edificarei. Ela é edificada por Cristo, é Ele quem edifica, é edificada sobre Ele, e ela é propriedade dele. Ele diz, a minha igreja. A partir do momento que nós lemos esse texto, nós começamos a associar algumas igrejas hoje, nós começamos a pensar, rapaz, mas a igreja tal tem um dono. Não é verdade? Então você começa já a perceber o desvirtuamento, o desvio de algumas igrejas em relação ao que é a igreja em Jesus Cristo. Tudo bem? Como assembleianos somos fundados, iniciados no Brasil por Daniel Berg e Gunavim. Eles morreram. Passaram para outros antes da sua morte. E nós temos líderes convencionais, em alguns casos presidentes de igrejas que até pensam ser donos da igreja. Mas a igreja pertence a Jesus Cristo. Fora esses desvios eclesiásticos de liderança, nós temos sim denominações que têm dono. Nós temos sim denominações que têm lá o seu chefe, que todo mundo diz a igreja de fulano de tal dos razões. Então este é o padrão da igreja conforme Cristo. Tudo bem, esta igreja ela é inaugurada lá em Atos dos Apóstolos. Inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos aqui esta referência de Lucas, que vai dizer que a igreja fazia o quê? Perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa igreja perseverava na comunhão, em tudo, não somente na coletividade, na fraternidade, mas também nas devidas contribuições para os necessitados. Essa igreja, os membros eram generosos pelo temor que tinham na alma e não por barganhar. Se você fizer uma leitura, por mais simples que seja, de Atos 2, você verá lá que eles eram generosos, não pensando, eu vou dizimar, vou ofertar para ser mais abençoado. Isso aí nós percebemos já a partir de Ananias e Safira. A motivação equivocada da sua contribuição, da sua generosidade. Mas em Atos 2, a igreja era generosa, movida pelo temor que eles tinham a Deus e pela compaixão que eles tinham aos necessitados. Eles eram desprovidos de interesses próprios. Nós temos também uma igreja que caía na simpatia, irmãos, de todo o povo. É assim que vai encerrar o texto, a perícope de Atos 2, que eles caíam na graça dos de fora. Ou seja, eram cristãos, e em vez de eles serem antipáticos perante a sociedade, eles eram, de certa forma, simpáticos. Eles caíam na simpatia de todo o povo. A partir do momento que nós olhamos também esse padrão da igreja segundo Atos e começamos a olhar para o que é a igreja hoje, nós nos percebemos alguns desvios em relação ao que é isso. Por exemplo, é só você pensar, a minha igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos, doutrina dos apóstolos. Qual é o problema do dogma católico? Os textos que não estão na Bíblia Sagrada, mas que foram escritos, falados, proferidos pelo Papa, tem o mesmo valor da doutrina apostólica para eles, porque segundo este dogma, ele é o sucessor do primado de Pedro, perdão. Ele nada mais é do que o substituto do Filho de Deus. Então, que de fato o Papa da Igreja Romana fala, irmãos, tem a mesma autoridade para eles que a Escritura Sagrada. Porém, para nós, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo Jesus, e a doutrina de Cristo Jesus ela é toda fundamentada no próprio Antigo Testamento. Caso contrário, nós não teríamos Pedro, que começou o seu sermão lá em Atos 2, dizendo o que está acontecendo é o que foi prometido através do profeta Joel. Então, era uma igreja que perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, eram generosos por temor e caía na simpatia de todo o povo. Se você olhar, por exemplo, Efésios capítulo 5, os versículos 24 a 29, nós temos aqui também um padrão, ou uma forma de igreja. Por exemplo, ele é submissa a Cristo. Jesus está usando aqui a analogia do casamento, a esposa ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo.
ela é amada de Cristo, é lavada e purificada pela palavra e deve refletir a glória de Deus e deve ser mantida santa e sem defeito. Olhando para esta narrativa de Efésios 2, irmãos, você começa a ler os livros de história, não é livros protestantes, não são livros protestantes, mas os próprios livros seculares de história, e você procurar lá religiosidade na Idade Média, você verá, irmãos, se a igreja era submissa, mas não era a Cristo. Você verá lá que essa igreja, ela não era nem lavada nem purificada pela palavra. E é até uma injustiça usar a expressão igreja, porque a igreja é remanescente. Mas a instituição que carregava o nome da igreja, ela estava totalmente pervertida. Porém, irmãos, esta deformidade, que é a perda desta forma, ela não aconteceu já na Idade Média, no 1200, não. Nós temos aí no período dos apóstolos desvios da igreja de Cristo, que não era conhecida por denominação, mas a igreja de Jesus Cristo identificada apenas pela cidade. A igreja em Roma, a igreja em Éfeso, a igreja em Tiatira, a igreja na região da Galácia, a igreja em Tessalônica. Qual era a denominação? Não existia, era a igreja de Cristo, identificada pela cidade, aonde ela estava localizada. E se nós pensarmos nessas igrejas, nós vamos ter que olhar as suas deformidades. Se o meu irmão, por exemplo, olhar para a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 da primeira aos Coríntios, capítulo 5, Paulo está lá dizendo que tomou conhecimento de que há entre a membresia da igreja imoralidade, aí ele diz, imoralidade tal que nem entre os pagãos se vê, de ter alguém entre vós que se relaciona sexualmente com a própria mulher do seu pai. Ele está falando isso aqui, irmãos, para a igreja. E depois vai cobrar a importância da disciplina eclesiástica por atos como este. Se nós formos olhar a igreja de Corinto, que era tão abençoada pelos dons espirituais, mas também ninguém podia olhar um para o outro com a cara ruim, que levava para a justiça. Havia desordem no culto, imoralidade, e uma série de compreensões equivocadas a respeito de assuntos da vida cristã e da vida pessoal. E o apóstolo Paulo está lá, escreve 2 cartas que nós temos, mas houve uma primeira que se perdeu, então nós temos aí pelo menos 3 cartas de Paulo escritas para esta igreja, com o objetivo de fazer com que essa igreja volte para a forma bíblica de ser. Se você lembrar da carta de Paulo aos Gálatas, que não era uma igreja, mas várias igrejas na região da Galácia, você verá lá já no primeiro capítulo, que ele questiona e diz, olha, eu estou impressionado como vocês se desviaram do evangelho que eu ensinei para vocês para outro evangelho. E aí ele prossegue dizendo, olha, se viu um anjo do céu, ele não está falando se viu um demônio, ele não está falando se viu um diabo personificado de um anjo de Deus, ele está falando se viu um anjo do céu, e ensinar a vocês outro evangelho que não tenha sido o que eu já ensinei, que esse anjo seja anátema. Paulo tinha convicção de que o que ele tinha anunciado para a igreja era o que ele tinha recebido diretamente de Jesus Cristo. Tanto é que nas suas epístolas ele começa dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus Pai, não pela vontade dos homens. Então Paulo tem tanta convicção de que o que ele pregava era de fato a palavra de Deus, que ele diz, se vir um anjo do céu anunciar outro evangelho que não seja o que eu já anunciei, que ele seja anátema. Ele está chamando a igreja da Galácia para uma forma bíblica de ser. E aí, recentemente, nós temos aí um grande pastor, no que diz respeito a nome, a personalidade no Brasil, que claramente informa a necessidade da Bíblia ser atualizada. Não é a versão atualizada que nós temos enquanto correção da língua portuguesa, a adaptação sem ferir o sentido do texto, mas ser ressignificada. Ser ressignificada. A Bíblia tem que se adaptar à cultura. Este, irmãos, é heresia. Ou seja, a palavra de Deus não é mais suficiente para essas pessoas. É um outro evangelho, irmãos. Tem nome de Bíblia, tem nome de palavra. É a mesma coisa que Satanás fez com Jesus. Ele usou a palavra de Deus, mas ele usou com uma motivação totalmente equivocada. Então nós vemos nos primórdios do cristianismo essa deformidade.
Paulo está escrevendo para Timóteo, e embora nós associemos aos dias de hoje, porque é atual, mas Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tu vai ver dias em que os homens serão avarentos, jactanciosos, presunçosos, arrogantes, desafeiçoados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas você sabe qual é o problema, Timóteo? É que esses homens têm forma de piedade. Tu olha assim para eles, tu não consegue detectar, e tudo isso que eu falei. É lá você, se você quiser olhar depois na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Não recordo se é a primeira ou na segunda carta. Ele vai dizer: esses homens têm forma de piedade. Parece crente, gente boa, estão aí na igreja, mas na prática eles negam a eficácia do poder. Paulo vai dizer: olha, vai chegar tempo, Timóteo. Não era um tempo depois de Timóteo, mas já nos dias de Timóteo, em que não vão suportar essa doutrina, vão preferir fábulas, lendas, historinhas, e aí Paulo vai dizer de velhas caducas, conversas dúbias. Mas tu, Timóteo, permanece no que foste ensinado desde a tua infância, pela tua mãe Eunice, por tua avó Loide. Quer queira, quer não, prega, insta, exorta, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós temos Paulo orientando o seu discípulo e seu sucessor na igreja, de que ele enfrentaria essas dificuldades, mas Paulo já enfrentava essas dificuldades de líderes da igreja se desviando da doutrina, e aí nós temos escritos especificamente para combater falsos profetas. Esses falsos profetas, irmãos, estavam dentro da igreja. E aí nós temos a segunda epístola de Judas, a segunda epístola de Pedro, a carta de Judas, nós temos a primeira epístola de João. Ensinava-se na igreja de que Jesus era um cara legal, era um profeta, era um grande homem de Deus, mas ele não era o Cristo, ele não era Deus. E então nós temos João dizendo: todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse é o anticristo. Havia ensinamentos dentro da igreja de que Jesus não era o Cristo, não era Deus. Havia ensinamento de que a ressurreição era uma farsa, e aí Paulo escreve, a igreja de Corinto conversa: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã também a nossa pregação. Então nós temos, irmãos, ainda nos primórdios da igreja, registros bíblicos do desvio da igreja, e nós temos lá Jesus Cristo, através dos seus santos apóstolos, chamando esse povo para os eixos, para a forma bíblica de ser. O texto que nós lemos, está escrito lá que: lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É uma mensagem atual. E estudar a reforma protestante é esta: estudar a forma bíblica de ser. Já que nós percebemos a forma bíblica do que é a igreja, eu quero dar esta linha do tempo, do que nós entendemos sobre essa ideia de forma, deforma e a necessidade de uma reforma. Nós temos aqui 3 elementos nesse slide: Cristo, a partir da sua morte; temos Constantino, por volta do ano 312, e a reforma por meio de Lutero, já em 1517. Se nós olharmos aqui de Cristo a Constantino, é o que nós chamaríamos de forma. É claro que houve aí os seus desvios doutrinários, mas não de forma tão, assim, meu Deus, essa é a igreja. Mas nesse período, nos primeiros séculos da igreja cristã, apesar das heresias, apesar desses desvios doutrinários, a igreja preservava ainda a sua forma. Havia homens, depois dos apóstolos, nós temos os pais apostólicos, os pais da igreja, apologistas, homens que dedicaram tempo a escrever, defendendo a doutrina da Sagrada Escritura, porque as pessoas interpretavam de maneira equivocada. Aí nós temos as primeiras literaturas da igreja cristã, como o Adidaquê, o Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos somos nós protestantes, ou nem todos, mas nós não recitamos esse credo. Você já percebeu? Geralmente nós associamos: não, é da igreja católica. Não, irmãos, é da igreja cristã. E o credo apostólico, ele era uma profissão de professar, profissão de fé para os cristãos da igreja primitiva. A partir do momento que alguém desceria as águas batismais, ele dizia: eu creio em Deus Pai, nosso Senhor, em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Enfim, todo este credo era uma declaração. Hoje nós temos a declaração de fé assembleiana, né? Eu aconselho você a fazer o curso Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que nós tratamos sobre isso. Mas nesse período de 300 anos, apesar dos pesares,
nós tínhamos aí homens que defendiam a igreja doutrinariamente, preservando pela ortodoxia, mas era uma igreja que tinha ainda aí a sua forma. A partir do ano 313, com o encerramento oficial das perseguições imperiais, a igreja passou a desfrutar de algumas regalias. Eu nem digo que foram as regalias, mas o mau uso dessas regalias. O mau uso dessas regalias. A igreja passou a ter momentos favoráveis, mas o mau uso desse tempo favorável fez com que eles caíssem em deforma. E nós vamos já conversar sobre essa deformidade do período de Constantino até Martinho Lutero. E de Martinho Lutero em diante, nós conhecemos como Reforma Protestante, e essa reforma nada mais é do que uma volta à forma bíblica de ser. Reforma não é modismo, reforma protestante não é inovação, reforma protestante, ela não é uma invenção humana, uma invenção luterana. A reforma protestante, como ensinam os católicos romanos, não é porque Lutero queria casar, não tinha a intenção de dividir a igreja, mas a intenção era renovar a igreja pelo poder do evangelho. E para os irmãos entenderem com mais precisão o que é reforma, palavras do pastor Esdras Cabral, historiador, no seu livro Entenda a Reforma Protestante, ele diz assim: reforma significa voltar novamente à forma. Só necessita de reforma algo que perdeu a forma original, ou seja, algo que ficou deformado diante de um estado de deformação. Houve uma extrema necessidade de se fazer uma reforma com o escopo de buscar forma que se havia perdida ao longo de pelo menos 12 séculos. Falamos 12 séculos porque estamos contando aqui a partir do ano 300 e a reforma se deu por ocasião de 1517. Então, reforma, eu uso uma forma popular, é dar uma ré. Uma ré para onde? Uma ré, a forma bíblica de ser. Que forma bíblica de ser esta? A que nós já tratamos aqui. A forma bíblica segundo Cristo, uma igreja edificada por Ele, firmada dEle, para a glória dEle. Uma igreja segundo Atos, que é uma igreja que persevera na doutrina, que é uma igreja que persevera na comunhão, que prioriza a manifestação do Espírito Santo. Uma igreja como a igreja citada em Efésios, por Paulo, usando aí a analogia do casamento, gloriosa, sem mancha, nem ruga. Então esta igreja que caiu em deforma, ela precisou de uma reforma. A iniciativa, não só de Lutero, mas dos pré-reformadores, não era iniciar uma nova igreja. Ele continuava sendo monge agostiniano. Nós vamos falar um pouquinho no encerramento sobre os pré-reformadores, porque nós precisamos de um seminário só sobre eles. Todos eles eram padres católicos, como John Wycliffe, como João Hus, como Girolamo Savonarola na Itália, como William Tyndale, que não era necessariamente um catedrático, mas ele era católico apostólico romano. E se você perguntar qual foi o crime destes homens, simplesmente traduzir a Bíblia para a língua do povo. Traduzir a Bíblia para a língua do povo. Mas aí havia excomunhão, que aí nós precisamos entender todo esse contexto. Quantos entenderam que é reforma, digam amém. Reforma é voltar à forma bíblica de ser. Então, quando nós dizemos, irmãos, nós precisamos de reforma, eu não estou dizendo que nós estamos precisando voltar aos princípios da igreja de Lutero, porque a igreja do tempo de Lutero precisava voltar aos princípios do Novo Testamento. Aos princípios do Novo Testamento. Então, reforma protestante é um retorno às Sagradas Escrituras.